Recentemente eu estava por aqui assistindo uns vídeos e eu costumo sempre dar uma olhada nos comentários. Era um vídeo com cunho espiritual. Uma mulher de 54 anos comentou da seguinte forma. Deixa eu ler aqui com vocês. Tenho procrastinado muito e percebi que aos 54 anos não construí nada. Tenho uma tristeza imensurável. Mas, aí prestem atenção. Se for da vontade de Deus eu cuidar da minha saúde e conseguir trabalhar, serei mais grata do que já sou. Ore por mim, por favor. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio desse comentário? O que eu quero enfatizar aqui com vocês é porque nós fazemos muito disso o tempo todo, só que de maneira diferente. No caso, essa senhora, ela expôs que ela está aguardando a vontade de Deus para ela ir se cuidar e começar a trabalhar. Então, eu imagino que ela tem alguma dificuldade de saúde, isso a impede de trabalhar. Mas quando ela coloca que está aguardando a vontade de Deus para que ela comece a se cuidar, aí eu vejo um problema. E aí eu comecei a refletir sobre outras questões, né, sobre outras coisas da nossa vida, né, nosso dia a dia, o que nós fazemos naturalmente. Será que muitas das vezes nós não estamos esperando em Deus quando na verdade nós deveríamos estar agindo? Será que a gente não está usando a força divina, né, os poderes sobrenaturais, né, divinos, para negligenciar, ou melhor, para não trazer responsabilidade para as atitudes que nós deveríamos estar tomando? Afinal, quando eu simplesmente entrego para Deus, eu estou dizendo o quê? Eu não tenho mais o que fazer. Agora, se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. E as coisas vão continuar do jeito que estão. E é claro, eu entendo que tem situações que realmente a gente não tem que fazer. E aí a gente entrega para Deus mesmo. Mas existem situações da nossa vida que muitas das vezes o que falta é uma atitude nossa. Eu percebo, né, muitas pessoas usam a frase estou esperando em Deus, ou seja o que Deus quiser, como um estacionamento da vida. Essa pessoa não toma decisão, ela não estuda, ela não busca crescer, se desenvolver, evoluir, ela não pensa no futuro. Então ela não cuida da saúde, ela não começa um projeto, enfim. Ela fica ali estagnada só esperando as coisas literalmente caírem do céu e chama isso de fé. Mas eu queria que você ouvisse com muito carinho o que eu tenho para dizer. Fé não é passividade. Fé é se movimentar em confiança. Consegue entender a diferença? Já que nós estamos falando, né, desse contexto de espiritualizar coisas que são práticas da vida, eu quero trazer alguns exemplos de personagens, né, de pessoas bíblicas, para a gente entender um pouco melhor sobre o que é fé. Noé, ele teve que construir a arca. Ele e seus filhos tiveram que construir a arca. Moisés precisou enfrentar Faraó mais de uma vez. E ainda assim, no deserto, ele precisou levantar o cajado, porque senão o mar não ia se abrir. Porque essa foi a direção que ele recebeu. Davi precisou enfrentar Golias. Então ele precisou recolher as pedrinhas, colocar ali na funda dele e atirar aquela pedra. Ele precisou estar naquele momento de batalha. Pedro, que caminhou sobre as águas, ele só conseguiu fazer isso porque ele teve a ousadia e se moveu em direção a Jesus que estava ali andando sobre as águas. Então ele teve fé, mas ele precisou se mover para caminhar sobre as águas. Em todos esses casos, Deus operou o milagre. Mas ninguém ficou parado esperando o milagre acontecer sozinho. Todos tiveram que dar o primeiro passo. Eu acredito que Deus nos chama para sermos coparticipantes do milagre. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Eu não sei se você é muito religioso, mas só para a gente dar aqui um fundo, né, um pano de fundo para a gente poder conversar de forma mais profunda. Quando houve a multiplicação de pães e peixes, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, eles foram divididos e foram passando de mão em mão. Então, você imagina você pegar um pão, você partir, passar para o lado, pegar desse mesmo pão, partir, ir passando para o lado, e aquilo ali ser o suficiente para sustentar 5 milhões, 5 milhões não, perdão, 5 mil pessoas, né? Sem contar crianças e mulheres. Então, assim, ele nos chama para participar do milagre, não apenas para ficar ali como observador.
E aí aqui a gente entra no ponto principal desse vídeo. Às vezes o problema não é a falta de direção de Deus, é medo. Medo de fracassar, medo de ser criticado, medo de descobrir que a gente é incapaz. Aí a gente coloca uma frase bonita por cima disso tudo, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? Ou então, estou esperando em Deus. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deva de fato esperar em Deus, e não estou dizendo que a gente não deva pedir que a vontade dele prevaleça na nossa vida. A própria palavra, né, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, esse não é o ponto, é quando eu uso isso para me prostrar, no sentido de ficar estagnada. Então, eu não tenho responsabilidade com nada, eu não tenho que me mover em nada, eu não tenho que fazer nada. Eu vou ficar aqui só esperando mesmo alguém trabalhar por mim. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque existe uma diferença enorme entre esperar o tempo de Deus e fugir do seu dever. Esperar o tempo de Deus é continuar caminhando enquanto ele te direciona. Fugir do seu dever é ficar parada, esperando Deus resolver ou que ele faça aquilo que ele já colocou na sua mão para resolver. Então, para a gente refletir, talvez a resposta que você está esperando em Deus já tenha sido dada a você, há muito tempo. Talvez Deus não esteja dizendo espere, talvez ele esteja dizendo filha, comece com o que você tem. Lembra da viúva? Que o profeta queria abençoá-la e ela disse que ela não tinha nada na sua casa, a não ser um pouquinho de azeite. O que o profeta faz? Então vai lá, pega bacias emprestadas e vamos multiplicar esses azeites, né? Não foi assim exatamente, mas ele foi o que aconteceu ali, né? A realização do milagre aconteceu exatamente dessa forma. Com um pouco de azeite que ela tinha, ela conseguiu, aquele azeite foi se multiplicando, enquanto tinham vasilhas vazias, o azeite não parava de se multiplicar. Então, qual é a palavra-chave aqui? Comece com o que você tem. Espere em Deus sim, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te dar o melhor caminho, Ele vai te abençoar, mas comece a agir. Dê o passo que você precisa dar para que Ele possa multiplicar o azeite que existe em você. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscreve no canal, vai me ajudar muito. E compartilha com alguém que você conhece, que talvez esteja aí procrastinando alguma situação da sua vida e talvez esteja esperando do universo, esperando ali do sobrenatural algo que já deveria ter tido um movimento dessa própria pessoa para que essas coisas acontecessem, para que os objetivos fossem realizados. Eu vou te pedir também para deixar um comentário aqui, se você conhece alguém ou se você já passou por uma situação na sua vida em que você ficou esperando em Deus e percebeu que só esperar não seria suficiente, mas que você precisaria agir também. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, então é isso. Mas antes de finalizar, eu quero que você lembre o seguinte: existem portas que só Deus abre. É verdade. Mas depois que essa porta está aberta, os passos para entrar, para passar por ela, quem precisa dar é você. Eu espero que esse conteúdo faça sentido para você. Por hoje é só. Fica com Deus. Beijinho e tchau.